Do gráfico tensão-deformação, tensão-deformação, temos o gráfico. Desse gráfico temos a zona elástica, onde vamos retirar todas as propriedades elásticas, por exemplo, módulo limite de escoamento. Vamos ter o limite de resistência, que é o valor máximo que a curva atinge, e vamos ter o limite de ruptura. Além disso, desse gráfico, podemos ter outras informações. Que outras informações seriam estas? Nós podemos ter a informação sobre a ductilidade. E o que vem a ser essa ductilidade? É a medida do grau de deformação plástica que foi suportado até a fratura. Disto define-se um material dúctil de um material frágil. Então vamos lá explicar baseado na curva. Se nós temos um alto grau de deformação plástica, então nós vamos ter um material dúctil. Um baixo grau de deformação plástica, nós vamos ter um material frágil. Em outras palavras, teve muita deformação plástica, dúctil. Pouca deformação plástica, frágil. Então, o que define, ou como a gente pode calcular isso? Basicamente, a questão de se é dúctil ou frágil, a gente vai ter que ter um parâmetro de comparação. Então, por exemplo, uma borracha vai ter uma grande deformação plástica. Então, ela é bem mais dúctil do que um vidro que vai ter uma pequena deformação plástica. Na realidade, o vidro praticamente nenhuma deformação plástica. Então, como é que a gente calcula a ductilidade baseado em um ensaio de tração? Podemos fazer de duas formas: por porcentagem de alongamento ou por porcentagem ou diminuição de área. Então, por porcentagem de alongamento vai ser o comprimento final. Lembrando que o corpinho de prova, muito bem desenhado, no ensaio de tração, ele vai se deformar. Ele tem um comprimento inicial e vai terminar o ensaio de tração. Faz de conta aqui que tem a ruptura, com um comprimento final. Então, o comprimento final menos o comprimento inicial, ΔL, sobre L0 vezes 100%. No caso da área, vamos inverter aqui a área de ruptura do corpo de prova, ou seja, o quanto a área foi estriccionada, o quanto ela foi empescoçada. Como no material dúctil a gente vai ter uma fratura mais ou menos desta forma, mal desenhando, e no material frágil a fratura basicamente vai ser reta. Então nós temos a área inicial e vamos ter a área final. Como a área inicial é maior do que a área final, então inverte isso aqui. Então coloca a 0 menos AF sobre a 0. Como é que faço isso? Fez o ensaio de tração. Se for por alongamento, no próprio software vai ter terá o valor da deformação total, ou seja, do alongamento total, que vai ser dado pela curva. Então aqui, se temos a deformação e sabemos o comprimento inicial, conseguimos encontrar o alongamento final, ou o comprimento final. Então já pegamos direto a curva. No caso da área, mede-se a área inicial, se for um corpo de prova cilíndrico, o diâmetro, e a partir do diâmetro faz o cálculo, e depois mede-se o diâmetro ao final do ensaio, juntando os dois pedaços do corpo de prova. Mede-se a área, coloca e tem o valor da estricção. Quanto maior for essa estricção, mais dúctil é o material. Quanto menor for uma variação na área, mais frágil é o material. E dessas propriedades ou
essa relação de ductilidade e fragilidade, que pode ser estudada através de ensaios de impacto, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, que aí tem até questão de temperatura de transição dúctil frágil, está relacionado, ou esse gráfico está relacionado com a temperatura, e nesse gráfico a gente mostra esse comportamento. Então, se temperaturas muito baixas, que é tudo para o mesmo material, então aqui menos 200 graus Celsius, menos 100 graus Celsius. Então, com temperaturas bem baixas, eu mudo o comportamento do material. Então, esse daqui, essa temperatura, menos 200 graus Celsius, é frágil. A menos 100 já apresenta uma boa ductilidade e a 25 graus Celsius continua aumentando a ductilidade. Ou seja, os materiais tendem a serem frágeis em baixas temperaturas. Então, no ensaio de impacto, é possível saber a temperatura de transição dúctil frágil. Eita, F feio. Frágil. Ou seja, qual a temperatura em que o material deixa de ser dúctil e passa a ser frágil. Isso é importante, por exemplo, se a gente pegar chapas de aço que são utilizadas para a produção de navio que vão navegar por águas muito geladas. A depender do tipo de material que a gente utilize, a gente pode ter uma temperatura em que o material vai estar na parte frágil. Então, qualquer impacto que o navio venha a ter pode ocasionar um dano. Esse não conhecimento dessa temperatura dúctil frágil pode ter sido uma das causas para o afundamento do Titanic, que a temperatura estava mais baixa, o aço que tinha sido feito o navio, muito provavelmente estava por a temperatura está baixa, estava com sua ductilidade afetada por essa baixa temperatura. E aí, com o impacto no iceberg, pode ter facilitado o afundamento do Titanic. Recapitulando. Baixa temperatura tende o material a ter um comportamento frágil. Temperatura mais elevada passa a ter um comportamento dúctil. Isso se explica pela mobilidade dos átomos. Então, baixas temperaturas, átomos mais juntos, mas sem muito movimento. Outra propriedade que a gente consegue retirar do gráfico tensão-deformação é esta coisinha aqui que está muito na moda ultimamente. Resiliência. Então, o que é que vem a ser resiliência? É a capacidade de um material absorver energia quando ele é deformado elasticamente. E depois, com a remoção da carga, permitir a recuperação desta energia. Então, basicamente, era o seguinte, ou é o seguinte: deformo dentro da zona elástica e depois que eu retiro o esforço, ele volta à sua posição original ou dissipa essa energia. Então, vamos lá pegar, sei lá, uma bolinha de tênis. Se damos uma pancada numa bolinha de tênis, ela achata, absorve aquela energia, depois ela restitui a energia indo a uma altura maior. Então, isto é a resiliência. Diferença entre resiliência e ductilidade. A resiliência está na parte elástica e a ductilidade relaciona-se com a parte plástica do material. Então, nessa primeira região, na zona elástica, se define a resiliência e na zona plástica se define a ductilidade. Então, para se ter
uma noção da resiliência, nós utilizamos o módulo de resiliência. Como é que se calcula esse módulo de resiliência? Nós temos aqui o limite de escoamento e aqui a deformação de escoamento. Tensão, deformação. Como nesse gráfico específico não temos o limite de escoamento bem definido, então marcamos 0,002 de deformação, traçamos a reta paralela à zona elástica, chegamos no ponto, encontramos a tensão e a deformação de escoamento. Então, dessa área, ou essa área sobre esse gráfico, a gente pode calcular o módulo, que vai ser integral de 0 até a deformação de escoamento da tensão aplicada em função da deformação. Nós vamos ter que poder escrever um triângulo, então base vezes altura dividido por 2, transformando a deformação no escoamento. A gente sabe que módulo é igual a tensão sobre deformação. Daqui nós vamos ter que deformação vai ser igual a tensão sobre o módulo. Como nós estamos trabalhando com o limite de escoamento, tudo no escoamento. Então, substituindo, nós vamos encontrar que o módulo de resiliência vai ser igual a tensão de escoamento ao quadrado sobre 2 vezes o módulo. Na unidade do sistema internacional vai ser joules por metro cúbico, e os materiais resilientes são aqueles que possuem limites de escoamento elevados e módulos de elasticidade pequenos. Então, basicamente, quanto mais próximo aqui do eixo, maior o módulo. Então, seria algo mais ou menos assim, que teria um alto limite mais a inclinação desse gráfico, um alto limite de escoamento mais um módulo relativamente baixo. Uma outra coisa que se dá para tirar do gráfico tensão-deformação é a tenacidade, que a medida é uma habilidade do material absorver energia até a sua fratura. Então, nós vimos. Cadê? Ductilidade, relacionado com a zona elástica do ensaio tensão-deformação. Resiliência, relacionado com a parte elástica do gráfico tensão-deformação. E juntando a parte elástica com a plástica, nós vamos ter tenacidade, que é uma medida da habilidade do material absorver energia até a sua fratura. Então, para que um material seja tenaz, este deve apresentar tanto resistência como ductilidade. Então, o gráfico ou a área total do gráfico da zona elástica até a zona plástica, eu defino como sendo a tenacidade. Então, os materiais dúcteis vão apresentar uma maior área do que os materiais frágeis. Então, os materiais dúcteis são mais tenazes do que os frágeis. Recuperação elástica após a deformação plástica. Aqui vai entrar o conceito que a gente já falou de encruamento. Então, o que é que acontece nesse caso?
toda vez que a gente deforma plasticamente um material, o que é que vai acontecer? Na deformação plástica, vamos ter movimento das discordâncias. Então, toda vez que uma discordância anda, a gente está modificando, subindo um degrauzinho ou avançando um degrauzinho na deformação. Esse degrau que a gente percorre é o parâmetro de rede A, que a gente estudou lá das células unitárias. Então, uma discordância andou, a gente movimentou uma porçãozinha de A, tá? Um tamanho de um movimento de uma distância de uma aresta de um cubo. Então, o que é que acontece? Nós estamos deformando o material. Então, vem aqui da zona elástica. Vem. Começou a deformação plástica. Foi. Chegou nesse ponto, parei. Não estou fazendo mais deformação nenhuma. Então, o que é que acontece com o material? Ele terá uma recuperação, ou seja, tudo aquilo que era de deformação elástica que ele tinha, ele volta. Então, esse retorno aqui, que em tese, se ele viesse reto, parava aqui embaixo, mas esse retorno aqui é a recuperação elástica. Ou seja, deformei o material elasticamente e plasticamente. Quando eu retirei o esforço, o que foi que aconteceu? Volta à parte elástica. Mas é o seguinte, então vamos supor que fiz isso. Se agora começo a fazer novamente o esforço, o que é que vai acontecer? Então, o que é que acontece? Meu novo ponto inicial é esse, ou seja, tem tudo isso aqui já de deformação plástica pré-existente no material. Aqui tinha minha zona elástica, e vamos supor que veio até aqui, está bem aqui em cima. Então, esse limite de escoamento aqui inicial. Quando eu começo a fazer novamente um ensaio a partir do ponto que eu parei, o que é que vai acontecer? A carga vai vir, vai. Chegou num novo limite de escoamento. Então, que danado quer dizer isso? Toda vez que há um encruamento, o material ganha uma resistência a mais. Por quê? A gente tem que lembrar que o modo de elasticidade está relacionado com a rigidez. Então, vamos fazer que isso aqui sejam discordâncias. Discordância 1, discordância 2, discordância 3. Então, nessa primeira fase aqui, o que foi que aconteceu? Eu empurrei uma discordância para cima da outra. Se nessa daqui, que não tinha nada na frente, ela foi empurrada com maior facilidade. Quando chega junto dessa aqui, interage com essa, eu vou precisar de mais esforço para continuar empurrando. Se vai chegar junto dessa outra, eu vou precisando de mais esforço. Consequentemente, mais esforço. E lembrando sempre que contornos de grão, elementos de liga, também vão atrapalhar o movimento da discordância. Então, quanto mais se junta esses defeitos, consequentemente, mais rígido fica o material. Mais rígido ficando o material, maior o módulo. Maior o módulo e, consequentemente, aumentando também o limite o novo limite de escoamento. Tendo em vista que, para se escoar o material, vou ter que ter movimento de discordância. Para conseguir esse novo aumento, mais esforço. Então, foi, chegou aqui, vai seguir um novo aumento. Então, em outras palavras, no encruamento, aumentamos a resistência do material, porém, isso dificulta uma nova deformação. E o que é que vai acarretar isso daí, tá? Vamos imaginar o seguinte. Se eu quero fazer uma lata
de refrigerante. Normalmente feito de aço de aço ou de alumínio. Então, alumínio é aquela que você consegue amassar com maior facilidade. Aço você tem um pouquinho mais de esforço para amassar. Mas aí, em ambos os casos, a gente trabalha com uma lâmina muito fina. Então, o alumínio, para ser deformado até aquela espessura, sofreu uma grande deformação plástica. Se ele sofreu uma grande deformação plástica, ele sofreu um grande encruamento. Então, a gente precisa de técnicas para fazer com que a gente consiga atingir materiais com espessura relativamente pequena para algumas aplicações, por exemplo, caso de latas. Então aí a gente vai precisar, por exemplo, de um tratamento de recozimento, que é para desemaranhar as discordâncias e a partir daí conseguir uma nova deformação. Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. Recapitulando tudo que a gente viu até agora. Esse é o gráfico tensão-deformação, onde a inclinação da parte reta vai nos dar o modo de elasticidade. Até o final da reta, nós vamos ter o limite elástico. O valor mais alto da curva, nós vamos ter o limite de resistência. Caso não seja visível no gráfico, uma deformação de 0,002, traça-se uma paralela à zona elástica, vamos encontrar o limite de escoamento, ou convencional de escoamento. Vamos ter deste ponto até este a parte plástica, até aqui do zero a parte elástica, que nós vamos ter o alongamento na ruptura, tensão de ruptura, tá? E obviamente o limite de resistência, que é o maior valor da curva tensão-deformação. Na parte elástica, nós vamos ter a resiliência. Na parte total do gráfico, a tenacidade. E faltou dizer aqui que na parte nessa parte aqui, nós vamos ter a ductilidade.